Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queria pedir para que vocês abram as Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Todos acharam? Que diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Oremos. Pai querido, nesta noite, queremos te agradecer, porque já falastes profundamente aos nossos corações. Pai, fica conosco. Usa, Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, venha invadir, venha transformar e restaurar vidas nesta noite. Que o Teu nome seja glorificado. Ah, Pai, o grande eu sou está aqui, eu creio. Eu creio que irás fazer coisas maravilhosas. E assim que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Podeis assentar. É uma alegria imensa compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Mesmo que a gente já tenha esse costume, né? Estamos indo algumas vezes pregando, mas sempre dá aquele nervosismo. Mas o Senhor é bom e fiel em todo o tempo. E nessa palavra, eu quero que vocês prestem bem atenção e reflitam nessas duas frases. Haverá coisa alguma difícil ao Senhor e ao tempo determinado. Nós temos uma pergunta retórica. Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? É uma pergunta clara, que já demonstra uma ideia de convicção. E essa ideia de convicção já vem com a resposta: ao tempo determinado. Se é o tempo determinado, quer dizer que a resposta já está dizendo que para o nosso Deus não há impossíveis. Percebemos nessa palavra que existem duas etapas. A primeira é a promessa. E a segunda etapa é o cumprimento da promessa. E entre uma etapa até a outra, existe um espaço de tempo. E é nesse espaço de tempo que vamos ver o trabalhar, o agir do Senhor. Esta palavra, ela remete ao que o Senhor prometeu e queria fazer na vida de Abraão. Até então, Abraão, o Senhor queria estabelecer uma aliança. O Senhor queria abençoar a descendência dele. O Senhor queria fazer com que ele fosse pai de multidões. E o Senhor, ele faz essa promessa no capítulo 15. E Abraão, ele fala que ele não tinha filhos, então iria deixar como herdeiro o seu mordomo. Mas aí o Senhor começa a falar que não seria o mordomo o herdeiro dele, mas sim que o herdeiro sairia de suas entranhas. E no capítulo 17, o Senhor torna a refazer, a falar a promessa que ele tinha prometido a Abraão. O Senhor fala que Abraão não seria mais Abraão, e sim Abraão. E Sarai, sua mulher, seria Sara. E o Senhor fala e refala da sua promessa, dizendo que eles teriam um filho e que ele se chamaria Isaque. O Senhor continua a falar dessa promessa sobre a vida de Abraão no capítulo 18, que é onde temos essa mensagem poderosa. Haverá coisa alguma difícil ao Senhor e ao tempo determinado. E o tempo determinado da promessa do Senhor chegou na vida de Abraão no capítulo 21, onde Sara dá luz ao seu filho Isaque, o filho da promessa. E a promessa do Senhor se cumpriu na vida de Abraão e na vida de Sara. E para que essa promessa se cumprisse na vida deles, levou um certo tempo, precisamente 25 anos. E eu quero dizer para você nesta noite, não importa o tempo da promessa, não importa como ela está vindo, creia no Deus que prometeu. Ele pode realizar hoje ou amanhã ou daqui a 25 anos, mas Ele cumpre promessas.
Aleluia. E esse tempo que para você parece ser demorado, não significa que o Senhor esqueceu. Mas essa noite, eu quero compartilhar com vocês a história de uma outra pessoa. De uma outra pessoa que também recebeu uma promessa. Que também recebeu um convite, um chamado. E que também, até que se cumprisse a promessa, ele teve um espaço de tempo. E esse espaço de tempo serviu principalmente para que esta pessoa fosse moldada, para que esta pessoa fosse tratada pelo Senhor. E a pessoa que eu quero compartilhar com vocês hoje é Pedro. Pedro, um pescador de profissão. Pedro tinha uma vida, tinha uma carreira, tinha até então um caminho para trilhar. Pedro já tinha feito os planos. Só que aquele que comanda tudo chegou na vida de Pedro. Aleluia! E Pedro, ele conhece a Jesus e tem a sua vida transformada. Pedro, ele recebe o convite de segui-lo, de ser o seu discípulo. E Pedro aceita esse convite. E aí que vai ter a chave de virada na vida de Pedro. E da promessa do Senhor até o cumprimento da promessa, Pedro não se acovarda. Pedro era um pescador, mas recebeu a promessa, o convite para ser discípulo. E ele seria agora um pescador de homens. Receberia o convite para apacentar as ovelhas de Cristo. E Pedro, ele não se acovarda. Pedro, ele não para. Pedro, ele não pega a sua promessa, esconde e deixa de lado. Pelo contrário, Pedro quer ser moldado. Pedro quer ser trabalhar e ser tratado pelo Senhor. E Pedro, ele é sempre presente em momentos importantes, como a transfiguração, como a cura da filha de Jairo, no momento da prisão de Jesus. Cada momento desse, Pedro estava ali, entendendo, conhecendo, vendo tudo que estava acontecendo. E aprendemos com Pedro a lição de quem quer receber a promessa e de quem quer que a promessa seja cumprida em sua vida, precisa crer, precisa viver, precisa almejar a promessa. Precisa querer estar andando lado a lado da promessa. E Pedro, ele possui algumas características fortes e marcantes. Características que precisavam ser tratadas, porque o Senhor queria fazer algo maior na vida de Pedro. Pedro, ele era ousado. Prova disso é quando ele quer ir ao encontro de Jesus andando sobre as águas. Pedro era companheiro. E Pedro também era impulsivo. No momento da prisão de Jesus, Pedro corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Essa característica de impulsividade precisava ser tratada, porque o Senhor tinha algo maior na vida de Pedro. E quando o Senhor tem algo grande nas nossas vidas, Ele quer nos tratar, Ele quer nos moldar, para Ele deixar a gente conforme a sua vontade, para que no dia do cumprimento da promessa, nós venhamos estar prontos. Prontos. Aleluia, Jesus. E eu não sei se você já começou a entender, mas se Deus tem algo contigo, creia que o tempo vai chegar. E se você está vendo os dias passar e não está entendendo, saiba que Ele está te moldando. Saiba que Ele está te tratando. Saiba que Ele está curando as feridas. Saiba que Ele está renovando, transformando, para que ao tempo determinado a promessa se cumpra em sua vida. Aleluia. Jesus, ele tinha um propósito na vida de Pedro. Toda vez que é citado o nome dos discípulos, o nome de Pedro aparece primeiro, apontando a sua liderança geral no grupo. Deus tinha algo profundo na vida de Pedro. Percebemos isso que em um certo momento Jesus faz uma pergunta aos discípulos e diz: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E eles começam a responder. Uns dizem que é João o Batista, uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus vai mais profundo. Tem momentos que Jesus quer ir mais profundo,
para entender como estamos com a nossa intimidade com Ele. E Jesus pergunta: vocês que estão comigo todos os dias, quem vocês dizem que eu sou? Prontamente Pedro, ele responde porque ele recebe uma revelação divina. Porque Pedro estava sendo tratado de uma forma que estava já entendendo acerca dos negócios dos céus. E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor estava indo profundo, e Pedro, por andar lado a lado com ele, estava mergulhando também no profundo. Oh, aleluia! Em outro momento, quando Jesus começa a falar acerca do pão da vida, e ele diz: eu sou o pão da vida. Aleluia. Alguns discípulos, ao ouvirem isso, falam para Jesus: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Eu sou o pão da vida. E Jesus fala: eu sou o pão da vida. Jesus não retrocede, porque ele sabe quem ele era. E ele sabia que no meio existiam dois grupos: os que criam e os que não criam. Sempre vai existir dois grupos: os que creem na promessa e os que não creem. Decida nesta noite qual grupo você quer participar. E os grupos que não criam ficaram chateados, e a partir desse dia, desse sermão de Jesus, eles começam a deixar de segui-lo. Eles não querem seguir, porque desses dois grupos, o grupo que não cria estava ali por dois fenômenos: o milagre e pelo alimento. Estavam ali só querendo ver o mover, a movimentação para encher muitas vezes o seu ventre, mas não estavam crendo que ali estava o Todo-Poderoso. Então Jesus olha para os outros discípulos e diz: querei vós retirar-vos também? Aí Pedro mais uma vez, como Pedro era. Aí Pedro fala: imagino, não Senhor, de alvoroçado, porque para que iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro estava sendo tratado, indo mais e mais fundo. Oh, aleluia! Esse nosso Deus é tremendo. Pedro ali estava entendendo que não existia nada melhor do que estar com o Mestre. Pedro começa a refletir sobre a sua vida como era antes e como estava acontecendo agora, depois que encontrou Jesus. Jovens, agora é para vocês. Entenda que não há lugar melhor. Entenda que não há presença melhor. Entenda que não há companhia melhor. As palavras dele são e sempre serão suficientes para a vida de vocês. Um minuto de alegria nesta terra não se compara à glória eterna que o Senhor quer dar para vocês. Então não se vendam por tão pouco. Creiam no Jesus que é poderoso e que cumpre promessas. E depois que acontece tudo isso, Jesus é preso, crucificado, ressuscita. Depois que ele ressuscita, ele faz algumas aparições. E uma delas é lá no mar de Tiberíades. Os discípulos, eles passam a noite toda pescando, tentando pescar e não conseguem. E pela manhã, Jesus vai lá, pergunta se tem peixes. E eles dizem que não. Então Jesus manda eles lançarem a rede. Do lado direito eles lançam. E eles conseguem apanhar 153 peixes. João entende que acerca daquele conhecimento sobrenatural só poderia ser Jesus de Nazaré. E Pedro, quando sabe, descobre, escuta João falando que é Jesus. E como ele estava nu, ele coloca a sua túnica e lança-se ao mar e vai até o encontro do mestre. E a Bíblia relata que eles chegam ali. E depois de eles terem jantado, Jesus olha para Pedro e faz uma pergunta especial.
Essa pergunta, além de ser especial, essa pergunta foi crucial na vida de Pedro. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais do que a estes? Provavelmente Jesus estava perguntando acerca dos peixes, porque Pedro tinha uma profissão, Pedro tinha um conhecimento de causa, Pedro entendia. Quando Jesus faz a pergunta: tu me amas mais do que a estes? Ele estava ali querendo um comprometimento total de Pedro. Ele ali estava querendo a disposição total para que ele conseguisse cumprir todas as promessas na vida de Pedro. E Jesus pergunta mais 3 vezes a Pedro, e Pedro fala: tu sabes que eu te amo. Pedro estava respondendo, e nessa resposta ele estava dizendo: eu estou disposto a renunciar às minhas vontades. Eu estou disposto a deixar de lado o que eu sei para viver o que tu sabes. Aleluia. E Pedro diz isso, e a promessa vai começar a se cumprir na vida de Pedro. A Bíblia diz lá no livro de Atos que Jesus ainda fica no espaço de 40 dias falando os assuntos concernentes aos céus. E depois Jesus ele é levado aos céus, uma nuvem o recebe, e os discípulos ficam ali aguardando a promessa da descida do Espírito Santo, do Consolador. E nos dias de Pentecostes acontece a descida do Espírito Santo. E a promessa de Pedro é cumprida neste dia. Quando os discípulos estão ali reunidos concordemente, um som como de um vento veemente e impetuoso desce e enche a casa, e todos são cheios do Espírito Santo. Os 120 que ali estavam são cheios. E aquele barulho, aquele som, começa a multidão se ajuntar e começa a chegar gente. Uns começam a se maravilhar pelo que estão vendo e ouvindo, e outros começam a zombar, porque quem não crê no mover de Deus zomba, não acredita, é incrédulo. Os que começam a zombar falam: eles estão cheios de vinho. Só que aí começa o cumprimento na vida de Pedro. Pedro põe-se de pé, levanta a sua voz. Pedro ali estava já cheio do Espírito Santo. Pedro ali já estava cheio de poder. E ele começa a dizer no seu sermão: estes aqui não estão embriagados como vós pensais. Pelo contrário, está acontecendo o que foi descrito no livro do profeta Joel, que o Senhor nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quando o Espírito Santo chega, ele muda. Ele muda. Quem é improvável, ele começa a capacitar. Oh, aleluia. E Pedro continua a falar. Pedro, nesse dia, irmãos, ele estava muito cheio do poder de Deus. E ele começa a dizer: o patriarca Davi, este morreu, foi sepultado, e sua sepultura está até hoje. Mas o Cristo Jesus Nazareno, a quem vós prendestes, crucificastes, Deus o ressuscitou. Ele ressuscitou. Soltas foram as cadeias, sabe por quê? Porque não conseguiram prendê-lo, não conseguiram detê-lo. Não há quem possa deter Jesus. Aleluia. E Pedro continua a falar. O que estão vendo aqui é a promessa que ele falou do Espírito Santo.
E Deus fez ele Senhor e Cristo. Ali a atmosfera do ambiente já tinha mudado, irmãos. O clima já tinha mudado. O clima de dúvidas e de indagação já tinha mudado. E os homens começaram a ficar impactados. Creio eu que eles ficaram pensando: eu quero sentir também. Eu quero conhecer também. Eu quero sentir essa presença. E eles começam a perguntar a Pedro e aos outros discípulos: o que faremos, homens e irmãos? O que faremos? E Pedro continua cheio. E ele fala: arrependei-vos. Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O simples pescador, o improvável aconteceu na vida dele. E a promessa dele ser um pescador de homens, de apacentar as ovelhas, chegou. E naquele dia 3.000 vidas aceitaram. Foram 3.000. A promessa chegou na vida dele. Oh, aleluia. Quando ele chega, muda o jeito, muda a personalidade. Quando ele chega, muda o nome. Quando ele chega, muda a história. Quando ele chega, da vida em meio a um vale de ossos secos. Quando ele chega, ele faz coisas grandiosas. Mas tem um segredo. Você tem que andar lado a lado. Você tem que crer. Você tem que crer na promessa. Não importa o tempo. Creia na promessa que Ele te fez. E o mesmo Deus que cumpriu promessas na vida de Abraão, na vida de Pedro e na vida de tantos outros. É o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus que está sondando os seus corações. É o mesmo Deus que já foi dito nessa noite que é o grande eu sou. Aleluia. Comece a glorificar ao Senhor. Comece a pensar na promessa que Ele já te fez. Esse Deus é fiel. Ele não tarda, Ele não falha. Ele chega no tempo determinado. Assim como Ele chegou no tempo determinado na vida de Abraão e Sara. Assim como Ele chegou no tempo determinado na vida de Pedro, Ele vai chegar na tua vida também. Lá no Evangelho de Lucas, a Bíblia fala sobre um homem chamado Simeão que vivia em Jerusalém. Simeão era um homem justo. Era um homem temente a Deus e o Espírito Santo estava sobre ele. E Simeão, ele estava esperando a consolação de Israel. E fora lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo. E pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Chegando lá, os pais do menino Jesus levam ele para procederem com Simeão. Simeão então pega o menino Jesus nos braços, louva a Deus e diz: Senhor, despedes agora em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Rabá! A promessa se cumpriu na vida de Simeão. Ele não só viu a promessa, como ele pegou ela em seus braços. Simeão abraçou, agarrou a promessa. Esse é o Deus que faz. Que quando promete, Ele cumpre. Mas o segredo é acreditar na promessa. É querer viver a promessa. Eu pergunto para você nessa noite: o que você tem feito com a promessa que Deus te fez? Você tem enterrado a promessa?
Você tem deixado de lado a promessa? Ou você está esperando a promessa assim como Simeão esperou? Porque se ele te fez a promessa, também depende de você querer esta promessa. Oh, aleluia. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, no espaço de tempo, queira ser moldado, queira ser transformado, queira ser cheio da promessa, queira ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, queira mergulhar em águas profundas. Oh, aleluia. No início dessa mensagem eu falei sobre as duas frases: haverá coisa alguma difícil ao Senhor, e ao tempo determinado para vocês refletirem. Não teve coisa difícil na vida de Abraão, não teve coisa difícil na vida de Pedro, porque o Senhor cumpriu promessas no tempo determinado. Então não se apegue ao tempo que está passando, se apegue àquele que te prometeu e é fiel para cumprir. Mas queira viver essa promessa, queira ser cheio. Se Ele te prometeu que você vai ser um pregador, um pastor, uma missionária, um evangelista, um levita, creia, mas busque na promessa. A promessa pode ser para você pregar e 3.000 almas aceitarem a Cristo, como pode ser para você pregar e cantar em uma pessoa. Crer e sentir e querer viver com o Mestre. Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, ele fala que eu desafio qualquer homem a viver no monte com Deus e querer transgredir como os homens da terra. Não tem como. Se você tem um encontro com Cristo, se você é moldado, se você é transformado, não tem como você passar no monte com Deus e querer voltar para pecar. Não se suje, siga em frente crendo na promessa. Oh, aleluia. Porque em Atos vai dizer que a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a todos quanto Deus chamar. Quando Ele chama, Ele se responsabiliza, Ele capacita, Ele guarda, Ele livra, Ele protege, Ele abençoa, Ele faz coisas grandes. Fica de pé, igreja. Oh, aleluia. Queira viver perto de Deus. Queira sentir mais desse Deus. Queira mergulhar em águas profundas. Não se conforme com o comodismo, com a mesmice. Não se conforme em deixar a promessa embaixo do tapete. Não se conforme. Queira estar andando lado a lado com o Mestre. Queira estar aprendendo com o Mestre. Queira estar sendo tratado com o Mestre. Queira estar sendo moldado pelo Mestre. Queira ser cheio dele. E no dia que Ele for cumprir a promessa em tua vida, que você estiver pronto, não esqueça dele. Se você está aqui hoje, é porque Ele quer renovar a promessa contigo. Se você está aqui hoje, é porque Ele está dizendo: se foi eu que te prometi, eu vou cumprir. Oh, aleluia. Se a promessa dele foi feita hoje, ontem ou há anos atrás, na vida de Abraão passou 25 anos para ser cumprido, mas o Senhor renovava a promessa. Nessa noite eu quero dizer
que Ele está renovando a promessa. Oh, Ele está renovando a promessa. Ele está renovando. Oh, mas Ele quer que você creia. Ele quer que você creia, sinta viva a promessa. Ele quer que você busque a Ele, para que quando chegar o dia e você estiver pronto, preparado, você comece a falar dele para outras pessoas que estão querendo parar, que estão querendo desanimar, pensando que a promessa não vai chegar. Oh, aleluia! Ele quer fazer coisas grandes. Ele quer te usar. Mas você precisa querer. Você precisa entender que não há outro caminho. A melhor escolha para a tua vida deve ser Jesus Cristo. Ele deve ser a tua escolha. Ele deve ser o início e o fim da tua vida. Tem que ser Jesus Cristo. Guarde essa palavra em seu coração. Fiel é aquele que prometeu para cumprir. Fiel é o Senhor. Eu agradeço a oportunidade.